Muito bem. Bom dia a todos aqui presentes. Muito obrigada aí pela presença, né? Estamos aqui então para dar boas-vindas. O decreto 12.686 de 2025, publicado agora em outubro, institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Ele tem gerado debates intensos e ontem mesmo o governo aceitou revisar pontos sensíveis, como a interpretação sobre a matrícula obrigatória em escolas regulares de estudantes com deficiência, TEA e altas habilidades. Estamos aqui então para entender como é que funcionam as mudanças aí desse decreto na prática, os impactos jurídicos e pedagógicos e como as escolas podem se preparar com segurança. E para isso, nós temos aqui conosco a doutora Camila Varela, advogada com mais de 30 anos de experiência, ex-presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de São Paulo, professora do Ensino Einstein e referência nacional em políticas públicas de inclusão. Então, doutora Camila, né, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite do APIT. É uma honra estar aqui com vocês, discutindo um tema que é tão caro às famílias atípicas, né? Porque a educação especial, de fato, é um tema espinhoso que a gente tem observado nos últimos anos muitas alterações, muita sensação de vai e vem. Então, diante disso, eu acho que é muito salutar e, mais do que isso, muito oportuno que o APIT tenha trazido esse tema para a gente conversar, debater. Nós não temos respostas prontas, isso vocês vão ver hoje ao longo da nossa conversa. Mas temos algumas ideias que acho que é interessante a gente discutir. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Acabei também não me apresentando, né? Bom, eu sou a Cristiane, então eu sou uma das fundadoras da PIT, a Carla também está aqui, nós duas somos as fundadoras da PIT. Eu também sou advogada, né? Eu sou mãe atípica, é, então também dei uma estudada aqui no tema. E com isso, né, a gente conseguiu aqui montar algumas perguntas. Então, como nossos webinars, né, todos eles são assim baseados em perguntas que a gente faz à nossa convidada. Mas aqui os presentes podem ficar à vontade para fazer perguntas, aqui via chat por hora, e aí ao final a gente abre, né, para perguntas aqui de todos. Bom, então a primeira pergunta, né? Quais são as principais alterações entre o novo decreto, que é esse agora, né, de 2025, e o decreto anterior de 2011, o 7.611? E o que esperar da republicação do texto, né, que foi anunciada ontem, diante das negociações entre o Senado, especialmente do senador Flávio Arns, autor do o PDL, né, o projeto de lei 845/2025, e o ministro Camilo Santana, né, uma conversa que aconteceu ontem. Obrigada. Bom, vamos lá. É, a questão da educação especial, eu não tenho como me furtar, fazer um retrospecto aí para a gente poder ficar falando na mesma linha, tá? Então, o que acontece? A gente tem o direito da pessoa com deficiência surgindo de forma mais sistematizada, ou seja, com legislação e tudo após a Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência da ONU, que foi assinado em 2006 e entrou no Brasil através do decreto 6949 de 2009. Então, assim, a gente tem esse histórico, e aí o que acontece? A convenção fala em sistema inclusivo, que deve ser prioritário. Ao mesmo tempo, a gente tem a nossa Constituição, que traz um conectivo muito especial, que é o preferencialmente em sistema inclusivo. E eu acho que esse é o grande problema da educação especial no país. A gente saber se a Convenção Internacional derrogou o preferencialmente na Constituição, o que acontece? A Convenção Internacional, ela ingressa no nosso país com status constitucional, que foi o primeiro diploma, inclusive, que entrou no nosso país com essa questão. O que isso funciona para leigos, né? Para quem não conhece tanto, vamos tentar traduzir de uma maneira mais prática. A gente tem a nossa Constituição, que tem mais ou menos 200 e poucos artigos. É como se você lambesse o dedo, virasse a página, e aí começa a Convenção. A Convenção está junto com a Constituição, ela não é um instrumento apartado, ela tem um status constitucional. E acontece que no direito a gente entende quando uma lei ela é absolutamente diferente ou muito diferente da lei anterior,
a lei posterior revoga a nossa Constituição de 88, a Convenção Internacional de 2006, mas ingressou no nosso país em 2009, então vamos trabalhar com a data de 2009. Então, teoricamente, existe essa discussão, que é uma discussão muito importante, que está por trás de tudo que a gente vai discutir de decreto aqui. No fundo, o que a gente está discutindo é isso. Se é preferencialmente na rede regular de ensino ou se é obrigatoriamente na rede de ensino. Então, todas as discussões que a gente vai ter depois disso vão ser, na verdade, resultado dessa não explicitação. Por quê? No momento em que a Convenção Internacional ingressa no país e não existe uma emenda constitucional, por exemplo, para alterar o artigo relativo à educação especial no país, você fica com essa dúvida. Existe uma corrente que defende que é preferencialmente, e existe a corrente que defende que agora, após a convenção, é obrigatoriamente na rede comum. E isso é muito claro, e ao longo de todas essas mudanças que a gente foi assistindo, porque o decreto de 2025 não deixa de ser uma tentativa de resposta ao decreto de 2020, que foi feito, gestado no governo Bolsonaro, que tornava, na verdade, a possibilidade das escolas indicarem que, na verdade, assim, a possibilidade de colocar de novo na escola especial. Então, fica sempre essa disputa de narrativas. É, afinal de contas, preferencial e cabe à família escolher, ou é obrigatoriamente, e então vamos acabar com as escolas especiais no país? Inclusive, isso para trazer a discussão que você falou agora há pouco, ontem, do encontro do nosso senador Flávio Arnes com o ministro da Educação, Camilo Santana. Por quê? O decreto de 2025, ele traz uma quebra de paradigma. Ele, de alguma forma, ele coroa aquela narrativa de que a convenção derrogou completamente preferencialmente. Então, que o Brasil, de fato, adotou a convenção internacional sem nenhuma exceção. Então, diante disso, o 2025, o decreto, ele simplesmente falava: agora é necessariamente, obrigatoriamente, na rede comum. E aí o que acontece? A gente tem, de novo, essa questão que não está bem resolvida pela nossa doutrina, não está bem resolvida pela nossa justiça de jurisprudência, não está bem resolvida na minha cabeça, para ser sincera com você. Se é realmente obrigatoriamente na rede comum. Por quê? Existem certas peculiaridades, às vezes, da deficiência que a experiência, eu não sou uma educadora, né? Então, tenho que falar como mãe, que também sou de um menino com autismo, e de uma operadora do direito. Então, assim, a experiência que eu pessoalmente tive me leva a acreditar, dentro dos casos que eu vejo aqui no meu escritório, a gente tem um escritório especializado em direito da pessoa com deficiência, que muitas vezes a escola comum não dá conta da pessoa com deficiência, principalmente intelectual, severa, né? Intelectual, quando eu digo intelectual, é intelectual somada com comportamental também, que são coisas diferentes. Então, o que eu acho? Eu acho que esse decreto, ele foi uma resposta positiva, eu acho que nós temos que continuar. Eu sou uma pessoa que eu penso o seguinte: a gente não pode simplesmente rechaçar tudo que não gostei, então é tudo ruim. Não, não é tudo ruim. Tem muitas coisas boas nesse decreto. Eu acho que são várias mentes tentando pensar o que é melhor. Muitas vezes, com um viés de um entendimento de que é obrigatoriamente na rede especial, com o viés de preferencialmente, depende do interesse, mas são sempre tentativas boas. Então, esse decreto tem coisas muito boas. Por exemplo, o AE, que é o atendimento educacional especializado. O AE, durante anos, a gente teve muita dificuldade de judicializar, porque não tinha nenhum diploma legal. Diploma legal, o que eu falo? Diploma legal, eu penso, Constituição, lei, decreto. Porque instituição normativa do MEC, esses outros diplomas mais esparsos, eles não têm uma força cogente, ou seja, uma força de obrigar a escola a cumprir. Os decretos já têm. Então, eu acho que foi uma tentativa e traz nos diversos artigos dele essa questão do AE. E para nós, que somos mães e também operadoras do direito, é muito importante ter isso. Porque quando a gente tem uma dificuldade ali com a escola de fazer e implementar, de fato, a educação inclusiva numa escola comum, estou falando agora na escola comum, porque na escola especial isso já está, de certa forma, equacionado, mas não tanto, viu? Também tem escola especial que não faz AE, enfim, tem outros nomes. Então, eu acho que é importante. Então, isso sim é importante. E eu vejo ontem o movimento dos senadores que foram conversar com o
o ministro Carlos Camilo Santana, trazendo essa questão de que, ainda que a gente entenda que é obrigatoriamente na rede comum, existem situações de fato que se sobrepõem a uma questão ideológica de eu acredito que assim é melhor. Nem sempre a ideologia ela é factível. Por quê? Porque a gente tem um país de dimensões continentais. O que a gente funciona em São Paulo não funciona necessariamente no Acre, não funciona necessariamente no Mato Grosso do Sul, e aí eu falo sem nenhum preconceito, tenho família no Mato Grosso do Sul, então, assim, para mim não é essa a questão. A questão é que a gente tem, de fato, uma federação com características muito específicas em cada estado. E, às vezes, dentro do próprio estado de São Paulo, você tem municípios que têm visões completamente diferentes. Então, eu acho muito importante esse decreto, acho importante a gente estar discutindo, e não quer dizer que porque o decreto tem algumas nuances que precisam ser melhor é, observadas e talvez alteradas, como o ministro falou, nós estamos pensando num novo texto, em algumas alterações pontuais, eu acredito também que faz o melhor caminho. Acho que a gente simplesmente rasgar e começa tudo de novo é um desserviço, porque bem ou mal, foram técnicos envolvidos, foram uma série de pessoas envolvidas nessa questão, para a gente simplesmente desprezar tudo que foi discutido ali. Eu acho que a gente tem a questão da capacitação do professor, a gente tem a capacitação do assistente, então tem série de coisas ali que são interessantes e a gente deve pensar nisso. Mas que tem ali também questões que precisam ser repensadas, eu não tenho dúvida. Eu acredito que o direito é uma ciência dinâmica, então a gente não pode ficar presos a conceitos. Se a gente pensar, por exemplo, agora que já é um momento jurista total, conceito de família no século passado. Qual que era o conceito de família? Qual é o conceito que a gente tem hoje? Porque a sociedade é de fato dinâmica. O direito tem isso. O direito tem essa obrigação de estar sempre correndo atrás de regulamentar coisas novas. A gente tem agora essa questão que estamos aqui falando na internet, né? Então, a regulamentação, isso tudo faz parte do direito. Então, eu não tenho nenhum problema em repensar, e eu acho que a tendência é que esse decreto seja revisto em pontos específicos, e me parece, você perguntando ali o que eu acho que vai vir, eu acho que vai vir a questão do preferencialmente, que a escolha vai voltar para as famílias. Eu acho que isso vai ser, e eu acho importante. Sim, não, de fato é importante, sim. É, e aí, então, aí com esse anúncio, né, vamos imaginar então que a gente vai ter essa retirada dessa interpretação da obrigatoriedade de matrícula. Vai mudar alguma coisa, então, para as APAES, pestalozes, instituições especializadas? As escolhas, então, acredito que elas vão continuar tendo a liberdade, quer dizer, de escolha, né, qual instituição, né, se é o ensino regular ou se é o ensino especializado. E como é que fica, então, o dever do estatal de garantir, né, essa inclusão plena? Boa pergunta, excelente pergunta. Eu acho que uma coisa, uma faculdade da família escolher não se reflete na faculdade da escola escolher se vai fazer ou não. É isso que eu acho sempre muito interessante nas discussões que eu tenho sempre com as escolas particulares, sobretudo, tem sempre essa questão. É muito curioso que você, quando tem um aluno com deficiência que está com uma dificuldade ali da escola implementar o AEE, de trazer o apoio que a criança precisa, muitos pais me procuram e querem processar as escolas. E aí eu vou falar para vocês como é que a gente conduz esse tipo de situação. Eu já falo o seguinte: quando a gente tem uma criança que está na escola e você quer que essa criança seja bem recebida por essa escola, processar não me parece o melhor caminho, em absoluto. Por quê? Porque, bem ou mal, nós estamos falando de relações humanas. E aquela criança, no momento em que ela vira um litígio, um processo, ela é como se ela tivesse ganhasse um carimbo, criança é problema. Então, se você quer que aquela criança que já tem dificuldades da inclusão, você ainda junta um processo, então, eu sempre falo, eu acho que o caminho é a mediação. Por que o caminho é a mediação? Porque muitas escolas não sabem exatamente o que fazer. Não é por má fé, é por desconhecimento. Por isso que a qualificação das escolas é tão importante. As escolas precisam saber até que ponto, de fato, elas têm que adaptar, até que ponto não. Então, eu penso que esse decreto e essa mudança vai trazer para as famílias o poder de escolha, se eu quero a escola especial ou se eu quero a escola comum, mas mantém para as escolas comuns a obrigatoriedade de ter toda a adaptação necessária. Por quê?
Quando chega numa discussão em que a escola não tem o apoio escolar, a escola não tem, não fez o PEI, né, que é o Plano Educacional Individualizado, tem os que chamam de plano educacional, enfim, mas é aquela questão, é pegar, receber esse aluno, fazer uma anamnese com ele, descobrir quais são os pontos fortes. Tem muitas escolas que não fazem isso, ou se fazem, fazem um padrão, que a gente sabe que não é efetivo para a pessoa com deficiência, principalmente quando a gente fala de autismo, porque cada um é um, no caso do autismo. Não dá para você criar um modelo, fazer uma apostila, então, tem a apostila de inglês, tem a apostila de português, tem a apostila do autista. Não, não existe isso. É adaptar todas as outras matérias para aquele aluno especificamente. Enfim, só que isso custa caro, muitas escolas são pequenas, têm dificuldade de implementar isso, mas eu sempre falo, é mais caro se essa criança sair da escola e depois processar a escola, porque quando a criança sai da escola, aí sim eu acho que é o momento da gente ir atrás daquilo que deixou de ser feito e pedir indenização, tanto pelos danos morais que essa criança, inclusive a perda de oportunidade, isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de criança com deficiência, porque cada mês é importante para aquela criança, então ela perder um ano, de repente, em que ela foi negligenciada pela escola também é muito complicado, então isso também gera no direito um dever de indenização da perda de oportunidade. Então, voltando aqui, o decreto, provavelmente, com essas conversas, é claro, a gente, né, imagina, pelo que a gente conhece do perfil do senador Flávio Arnes, pelo que a gente conhece do Ministério da Educação, a gente imagina que vão vir algumas modificações, e aí a escola precisa estar preparada para quê? Para, de fato, implementar a educação inclusiva dentro do ambiente escolar comum. E aí, o que é o básico que precisa ter? A consciência de que não dá para receber uma criança com deficiência sem fazer o PEI, e o PEI tem que ser feito como? Que é o Plano Educacional Individualizado. É receber essa criança, um professor especializado, que aí é a grande questão do atendimento educacional especializado que o decreto traz, que é o AEE. A gente fala muito de siglas, né? Então vamos tentar falar que o atendimento educacional especializado é o quê? É um ramo, é uma vertente da educação que tem que ser feito por um professor de educação especializada. Isso é muito importante. E a gente não tem, isso eu senti falta também no decreto, de não falar exatamente de qual é a formação desse professor. Porque eu entendo que esse professor, as pessoas inclusive falam, mas tem que ter uma pessoa para cada aluno, eu vou ter que contratar quantas pessoas? Calma, não é, eu entendo que, assim, a minha interpretação, Camila, dessa história. Se você tiver um professor de AE para a escola, um professor que seja especializado em educação especial, ele vai poder receber este aluno, identificar nele quais são os pontos fortes, quais são os obstáculos para o aprendizado e levar isso para o professor de regência. Ele não vai atender aquele aluno especificamente. Ele vai ser aquela pessoa especializada que vai trazer para o professor da sala de aula quais são as características do aluno e poder ele fazer o PEI. Ele dizer como é que a gente vai adaptar a matéria para esse aluno. Então, eu acho que isso seria muito interessante que o decreto tivesse trazido, essa especificação. E não trouxe. Por isso que eu acho que agora é a oportunidade, vamos mexer no decreto, vamos tentar fazer isso também, né? Vamos tentar levar essa questão, por quê? Muitas vezes as escolas, por questões de restrição orçamentária, acabam adaptando a inclusão. Então, elas pegam uma pessoa que seja mais afeita a tratar com situações diferentes, porque as pessoas têm diferentes características, né? Tem, de repente, um professor de matemática que é muito talentoso para detectar adaptações, enfim, até porque a matemática é uma matéria difícil, né? Muitas vezes eles têm que, né, contornar aqui, contornar ali. Então, muitas vezes acontece isso. É escolhido uma pessoa dentro da escola para ficar com a inclusão. Só que essa pessoa não teve uma especialização em educação especial, e muitas vezes o que acontecia antes e que agora, depois desse decreto, não vai poder mais acontecer, é pegar, de repente, às vezes, um estagiário e colocar o estagiário para fazer o acompanhamento especializado daquela criança. Então, pega um estagiário, contrata um estagiário porque tem um custo baixo, e a gente coloca essa pessoa para ajudar esse aluno aí. Só que imagina, se um professor formado, que já passou por pós-graduações, muitas vezes tem dificuldade de incluir o aluno com deficiência, o que dirá de um estagiário que está começando, né? Então, o fato, por exemplo, de falar da formação de 80 horas é muito bom. É muito bom porque a gente vai ter pelo menos... É o ideal, 80 horas? Não, não é o ideal, mas já é alguma coisa. Até então, a gente tinha uma situação tão de
carta branca que podia ter esse acerto. Vamos colocar um estagiário, porque a legislação não falava qual era esse personagem, quem era e qual a qualificação desse ator dentro daquela escola, né? Então, eu penso que isso seria muito importante. E aí, quando eu vou nas escolas, voltando à tua pergunta, para responder a tua pergunta, muitas vezes os diretores, o orientador vira para mim e fala assim, mas doutora, não seria o caso da família pensar se essa escola é a escola ideal para o filho dela? E aí eu interrompo a reunião e faço assim como eu estou fazendo com vocês. Eu viro para o lado e pergunto assim, você quer que seu filho fique nessa escola? Eu quero. Então pronto, pronto, é a escola ideal, porque é isso, a escola é da família. Então a escola tem que estar pronta para receber e não criar uma situação de tanto descaso que a família cansa e fala, quer saber, vou tirar daqui, vou botar na escola especial. Por quê? Porque a gente sabe, existem estudos que dizem que, de fato, a criança, quando bem adaptada numa escola comum, tende a evoluir mais do que se ela ficar numa escola especial. Mas aquela criança que tem os pré-requisitos para estar numa escola comum, que é a postura de estudante, está ali acostumada com a sala de aula, de que tem a sensação de um emissor de conhecimento, que é o professor, e um receptor, que é o aluno. Então, tudo isso tem que estar muito bem funcionando, azeitado, como diria minha avó, tem que estar muito bem ali, os mecanismos funcionando para que a criança de fato aproveite, porque senão acaba sendo uma ilusão. Eu finjo que incluo, você finge que está sendo incluído, e daqui a 10 anos você sai da escola e não aconteceu nada, não houve nenhum ganho pedagógico. Por que isso? Existe um discurso de que a escola é um espaço para socialização. Concordo? Sim, a escola é o microcosmo da sociedade, é quando o ser humano começa a se preparar para viver em sociedade. Mas isso não exclui a função pedagógica. A criança não está ali só para socializar, ela tá também para ter ganhos pedagógicos mensuráveis. E como é que você mensura um ganho pedagógico? Um plano educacional individualizado que vai dizer onde a criança está e traçar uma meta para 3 meses, outra meta para 3 meses, enfim, de acordo com cada criança. Mas a gente tem que chegar no final do ano e falar: eu saí daqui e andei 3 passinhos, passinho de formiga, mas eu saí. Por quê? É o que eu sempre falo. Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas assim, a gente via antigamente quando a gente ia em zoológico, por exemplo, ou melhor, em circo, que animais aprendem com cérebros muito mais reduzidos que uma pessoa, que um ser humano com deficiência, por maior que seja a deficiência. Então o ser humano é capaz de aprender. A questão é que muitas vezes as escolas não estão dispostas a parar e olhar aquela criança e falar: nós vamos fazer você aprender. Pode ser que a criança não saia alfabetizada, pode ser que não saia, mas algum ganho pedagógico ela tem que ter. Então, acho que essa é a questão. O decreto, se for modificado como a gente está imaginando, ele vai possibilitar a família escolher, mas não vai tirar a obrigação da escola de se capacitar. Perfeito. Até aproveitando esse ponto, né? Isso a gente está falando de todas as escolas, certo? Inclusive, sim, escolas Sim, particulares, né? E aí, e que vai assim desde né, porque o que acontece é o seguinte, é, é o que eu falo, no Brasil a gente tem três serviços que são do Estado, três serviços, três eixos fundamentais, que é a Previdência, né, a assistência social, a saúde e a educação. A educação no Brasil ela está colocada como um dever prioritário do Estado e que ela é eventualmente exercida por entes particulares mediante derrogação, mediante delegação. Então, o Estado delega, só que no momento que você recebe o poder de exercer a educação, vem junto todos os outros ônus. Então, não tem essa história de, isso é para a escola particular, isso é para a escola pública. Não. Quando a gente fala em educação no nosso país, na realidade que a gente tem, é com o ônus e com o bônus. Ok, você vai receber a mensalidade, mas todos os ônus você também vai ter que, enfim, fazer frente a eles, né? Então, para a pessoa com deficiência, tem que ser feito tudo como se fosse uma escola estadual, ou municipal, ou federal. ou E é seja, ter muito o comum, viu, professor. Cris, esse É, não, eu discurso. sei. É muito comum esse discurso de, não, mas aqui é escola particular, aqui a gente tem. Não, mas vocês são, antes de tudo, uma escola. O regime que vocês são remunerados, se é por orçamento da União, do Estado, do município, ou se é por uma mensalidade paga pelos pais, isso não é indiferente. Os deveres continuam os mesmos. Ou seja, a escola terá que ter, né, esse profissional aí do AE, né?
do atendimento, Uhum. inclusive oferecer, né, porque o decreto ele fala aqui para estudantes, né, com deficiência e autismo, né, há também uma complementação, né, da formação, né, e para os estudantes com altas habilidades, uma suplementação, ou seja, a escola tem que estar preparada para tudo isso, certo? Exato. Ah, é difícil. Bom, vamos lá, estamos falando num país que tem que permitir iniciativa privada. Se você não está disposto a fazer tudo isso, não tem problema nenhum. Fecha a sua escola e abre um supermercado. É simples, né? Assim, você vai vender produtos e pronto. Agora, no momento que você está vendendo serviços escolares, você tem que fazer a coisa direito. Senão, nem é aquela coisa, né? Eu trabalhei muitos anos no escritório carioca e eles têm uma expressão que é boa, que é assim, se não quer brincar, não desce pro play. Então, assim, se você não está preparado para fazer tudo que uma escola precisa, então nem abra sua escola. A escola não é uma coisa, acordei hoje, resolvi abrir uma portinha aqui, vou lá, pego uma licença no MEC, boto meia dúzia de criança aqui para recreação. Não, não é isso. Escola é muito mais do que isso. É um dos eixos fundamentais da formação do ser humano. Então, não pode simplesmente, vai ser do meu jeito. Não, não é do seu jeito. Você está delegado de uma função estatal e que com isso traz todas as obrigações. E então é um pouco diferente. Se não, tudo bem. Você quer fazer outra iniciativa econômica? Faça, abra um restaurante, né? Vai trabalhar com agronegócio. Hoje em dia está bastante popularizado no país, né? Então vai plantar cana, sei lá. Mas se abriu escola, vai ter que fazer isso tudo. Não é simplesmente acho bacana a escola, tá? Mas ela tem todo esse envolvimento. No que você abre uma escola e ela está aberta ao público para matrículas, hoje em dia você já não pode mais negar a matrícula da pessoa com deficiência, que durante muitos anos a gente viu isso. Então, pelo menos isso, mas também não adianta aceitar e tolerar e colocar num cantinho para ficar amassando massinha, né? Tem que, de fato, fazer o apoio para a criança sair daquele ano escolar com um ganho pedagógico. É isso que mais realmente me motiva, assim. Porque não dá para a gente entregar uma criança no começo do ano, em fevereiro, e pegar em julho com, às vezes, até. Não é nem que ela não evoluiu, ela involuiu, porque ela se sentiu segregada, ela se sentiu sem o apoio e ela acaba tendo perda de algumas habilidades que ela entrou com elas. Isso é muito sério. Bom, a gente falou aqui, né, que o decreto ele trouxe, então, pontos positivos, né, foram mencionados aqui até alguns, né, sobre essa questão do AEE, né, da formação mínima, né, das 80 horas, trouxe também a eliminação do laudo médico, né, para fins de disponibilizar, né, o acesso ao AEE, a inclusão da proteção de dados como nos moldes da LGPD, mas também tem outras lacunas, né? Como, a doutora já mencionou a lacuna com relação à formação específica, né, desse profissional do AE, assim, não só as 80 horas, mas talvez realmente ser um professor, né, de educação especializado. E também, outra coisa que algumas pessoas têm criticado, e acho que até me insiro nessa, é a exclusão, por exemplo, de crianças, né, estudantes, né, com TDAH e transtorno de aprendizagem, né, como dislexia. A gente sabe que assim, o número de pessoas, né, com TDAH e transtorno de aprendizagem é enorme, né? Então acaba ampliando Tá. realmente esse escopo. A gente tem essas omissões, elas podem ser interpretadas como uma violação dos direitos educacionais já assegurados pela Lei Brasileira de Inclusão? Que a doutora. Bom, vamos lá. Temos uma questão aqui importante, é a seguinte: o TDAH, para a Lei Brasileira de Inclusão, ele pode ser considerado, assim, aí vamos entrar numa polêmica, Cris, que pergunta difícil. Vamos lá. O que diz a Lei Brasileira de Inclusão? Que deficiência é a condição permanente que, diante dos obstáculos da sociedade, criam impedimentos para a pessoa com relação à plena vida em sociedade. Durante muitos anos, a gente teve uma visão bastante limitada da deficiência. Então, o que era a deficiência? A pessoa cega, a pessoa surda, a pessoa cadeirante, etc. Quando a lei do autismo chega em 2012, que ela é anterior à Lei Brasileira de Inclusão, ela coloca no seu artigo primeiro ou no segundo, agora não me lembro exatamente, eu lembro que é num parágrafo, que fala que para todos os efeitos legais, a pessoa com autismo é a pessoa considerada com deficiência.
Porque durante muitos anos, para as cotas, por exemplo, já tem mais de 30 anos no nosso país, os autistas não eram considerados pessoa com deficiência para as cotas da legislação do trabalho. Então, a gente tem uma questão aqui de interpretação e de explicitação. Então, assim, a gente vai entender que a pessoa com TDAH é uma pessoa com deficiência nos termos da Lei Brasileira de Inclusão? É possível, porque às vezes existem barreiras ali que acabam impedindo. Então, mas na lei que existe do TDAH, não foi equiparado como lá na lei do autismo. Então, quem tiver uma determinação restritiva, fala, se fosse para ser considerada pessoa com deficiência, então eles teriam feito a mesma coisa que fizeram com o autismo, que é colocar um parágrafo que a pessoa com TDAH é pessoa com deficiência para todos os fins da legislação. E não foi colocado. Quando o legislador não coloca, a gente entende que houve ali, que a gente chama em latim de mens lege, né, que é a mente do legislador, então ele pensou naquilo e não colocou por algum motivo. Então aí a gente fica numa zona bem cinzenta. Por quê? O TDAH tem uma legislação já, inclusive, especial que garante tempo maior de prova, que garante. Bom, a Roberta colocou independente das perdas funcionais da pessoa quando ela será prejudicada, exatamente. Então, é isso. Eu acho que dá para sustentar que a pessoa com TDAH ela é uma pessoa com deficiência se os prejuízos que ela sofrer diante da condição dela forem tão grandes que os obstáculos de aprendizagem forem complicados. Mas é uma questão polêmica, porque tem aqueles que falam, não, TDAH não é deficiência. Tem, inclusive, apesar de existir na legislação do autismo, dizendo que o autista é pessoa com deficiência para todos os fins legais, existe uma corrente dos autistas de alto funcionamento que falam, inclusive, que autismo não é deficiência, é só uma condição, uma forma diferente do cérebro funcionar. Eu entendo essa esse discurso, essa narrativa como uma forma de empoderamento, acho super válida, principalmente para os autistas de nível de suporte 1, mas a gente não pode fugir da lei, e a lei fala que é pessoa com deficiência para fins legais. Então, bom, o TDAH tem essa zona cinzenta, porque a legislação não falou isso. Então, eu não entendo que o fato de não mencionar o TDAH seja uma afronta à LBI. Por quê? Porque a própria legislação do TDAH não fala que ele é pessoa com deficiência para esse fim. O autista, ele fala. Então, se a gente for pensar em interpretação estrita da legislação, não houve nenhuma ofensa. Agora, se nós entendermos que o TDAH ele pode ser considerado para fim de acordo com o nível dele uma deficiência, aí a pessoa também está lá dentro do decreto do mesmo jeito, porque o decreto trata de pessoas com deficiência, não trata só de pessoas com autismo. Então a gente fala, olha, o TDAH, eu interpreto que neste caso aqui específico, desse laudo, dessa avaliação que foi feita desse aluno, ele cria tantos obstáculos que essa pessoa é equiparada a uma pessoa com deficiência. Então, o decreto serve. Eu diria que essa seria uma interpretação que eu acho mais coerente. Né, eu ia falar, transtorno de aprendizagem também a gente tem, precisa de alterações, né, para fins de inclusão dessa pessoa, mas aí, inclusive, o ideal seria também ter o PEI, né, é, e é tudo isso, né, mas é que na prática, infelizmente, né, a gente tem visto que hoje, né, só quando tem laudo, né, que vai ter, e mesmo assim é só para autistas, né, ou pessoas com deficiência, agora com altas habilidades. Agora veio o decreto fala que não precisa do laudo, mas ainda assim a gente ainda tem, né, restrito aqui e, e por lei, na verdade, a gente deveria ter esse PEI, tanto para estudantes com TDAH quanto para transtornos de aprendizagem, né? Independente até dessa equiparação à deficiência, né? Não sei se a doutora compartilha. Sim, eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar que a educação que a gente hoje em dia ainda tem no Brasil é uma educação da França do século XIX, né? Então, eu acho que isso também a gente tem que pensar nos nossos paradigmas do que é educação, né? Então, existe toda uma ideologia por trás, não só do MEC, mas das próprias, como eu posso dizer para você, das próprias secretarias de educação, uma visão muito antiquada, né, do que é educação, de como são os alunos. Existem aqueles que chegam a fazer, eu já vi, não só questões da escola ter problemas, mas os pais dos alunos considerados típicos e sem nenhum déficit de aprendizagem, dizendo que as pessoas com um déficit de aprendizagem, com TDAH, prejudicam os filhos dele. E fazendo grupo de WhatsApp, como é que nós vamos tirar esse aluno daqui?
Então, assim, é uma questão tão complexa que eu acho que não existe, para problemas complexos não existem soluções simples. E a gente imaginar que um decreto vai resolver é achar que existe uma solução simples. Então, acho que a educação do país precisa ser pensada de maneira bem mais profunda para entender o que a gente entende no Brasil hoje, em 2025, por educação. É colocar uma criança colocar 35 crianças numa sala de aula com uma professora e falar se vira, porque é isso, os professores também estão tendo muito burnout, por quê? Porque eles estão se sentindo absolutamente sobrecarregados, porque todas essas questões que a gente está discutindo, em última análise, sobe para o professor. Professor que resolva, sendo que, na verdade, eu que entendo é que existe uma comunidade escolar e existe uma direção dessa escola, e a direção tem coordenador, tem psicólogo, tem professor de AE, tem uma série de pessoas que tem que dar suporte para esse professor. Só que, na prática, o que a gente assiste é isso. Vem a legislação e falam para o professor, ó, se vira aí que agora você tem que fazer, além de tudo que você faz, ainda faz isso, tá? Então, é bem complexo. Verdade. Até nesse ponto, eu entendo que o decreto ele acabou trazendo essa responsabilidade para a escola, né? Finalmente, né? Da escola fornecer, porque também via isso muito na prática. Era o professor, quando interessado, né, que se especializava, que procurava, né, uma pós-graduação e tudo, mas agora a escola, não tem jeito, a escola tem que se adequar, né? Exato. E, e até pensando nisso, né, então o decreto exige, então, essa formação mínima de 80 horas, né? E a gente ainda não tem uma portaria, né? Também a gente vai precisar de uma portaria, talvez, para delimitar o que vai precisar, né, ter nessas 80 horas, tudo. E como que as escolas podem se preparar, então, de forma proativa, né, garantindo qualidade, né, e verdadeira inclusão aí para essa criança? Que a gente tem que Eu acho pensar que em 2026 já, desculpa. sim, não, já estamos com decoração de Natal, né? E tem gente fazendo amigo secreto. Então, o que acontece? A gente tem que pensar o seguinte: capacitação nunca é demais. Nunca é demais. Então, assim, eu não tenho nenhuma pessoa com deficiência na minha escola ainda. Tá bom, mas se os seus profissionais dentro da sua escola foram capacitados, isso não vai. O fato de capacitá-lo não vai descapacitá-lo para outras coisas. Quanto mais você aprender, quanto mais conhecimento se tiver, melhor é, na verdade. Então, acho que as escolas têm que pensar. Então, deixa eu começar a estruturar aqui, para as que têm, se já tiverem, e para as que ainda não têm, eu preciso fazer um curso de capacitação, pelo menos para 2 ou 3 professores, para que eles possam, de fato, depois replicar isso aqui dentro. Por quê? A fiscalização das diretorias de ensino, elas vão olhar, elas não vão ficar lá assistindo a dinâmica da escola, elas vão olhar os prontuários dos professores, quem tem especialização, quem não tem, etc. Então, capacitar já começa um ponto positivo ali, essa escola se preocupou. E, na verdade, o que eu entendo é o seguinte, eu sempre falo, é uma via de mão dupla. Quando você começa a receber uma pessoa com deficiência na tua escola, capacita os teus professores, você vê que, na verdade, nada do que você aprende com pessoa com deficiência é desprezível para pessoas que não têm deficiência. Tudo que você aprender para pessoa com deficiência, você pode replicar para pessoa sem deficiência. E isso é muito rico. Na verdade, existe uma coisa, tipo, vou aprender só para esse aqui, vou gastar um dinheiro para usar só para esse. Não. No momento que você consegue ensinar uma pessoa com deficiência de maneira plena, isso vai se reproduzir para todos os outros, todos os mecanismos que vocês às vezes implementa para uma pessoa com autismo de nível de suporte 2, por exemplo, apoio picture, né, apoio de imagem, rotina, tudo isso para uma criança que não tem deficiência também vai facilitar. Nunca existe no conceito, voltando aqui à convenção ao começo da nossa conversa, existe uma previsão na convenção que é o desenho universal. O desenho universal é criar ambientes inclusivos em todos os lugares. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu vejo, né? Eu enxergo, mas se eu for num lugar que tiver um cardápio que além das letras tenha braille,
não vai me prejudicar em nada e você vai tornar o ambiente inclusivo. Então, assim, você aumentar a capacitação da sua equipe de professores não vai ser dinheiro jogado fora de forma alguma, mas não tem nenhum aluno para usar isso agora. Esse professor vai poder usar com os alunos típicos também. Capacitar o professor é simplesmente capacitar a tua rede como um todo. Nada do que for aprendido ali vai prejudicar o aluno que não tem deficiência, ao contrário, vai servir para ele também e também para você quando tiver o aluno com deficiência. Na verdade, é um ganha-ganha total. Então, é isso que as escolas precisam começar a se conscientizar, que não adianta falar, eu acho que aqui eu não preciso, as pessoas não vão me procurar porque não tem esse perfil, aqui é uma escola voltada para vestibular. Não, você tem, vamos lá, de novo, uma escola, né? Uma escola, antes de pensar se ela é pública ou privada, comum ou especial, ela é uma escola. Então, ela está ali para aprendizado. A função maior dela é a pedagogia. Então, qualquer especialização, seja que você vai aplicar hoje ou daqui a 3 anos, quando vier um aluno com alguma necessidade mais específica ali de educação, seja uma pessoa com dislexia, seja uma pessoa com TDAH, enfim, todos esses mecanismos vão ser. Não existe sou especializado em autismo, sou especializado em TDAH, sou especializado. Não existe isso. O conhecimento ele é muito mais amplo e as escolas, justamente por lidar com a educação, tinham que ter essa consciência. Então, eu espero que com esse decreto exista realmente uma sensibilização da escola do tipo, não adianta, é inarredável. Porque, assim, vamos lembrar que tudo que a gente está discutindo hoje não surgiu de hoje, né? Quando a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência entrou no nosso país com força de Constituição Federal, e quando a LDI entrou também, existiu uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para que as escolas não fossem obrigadas a colocar esse custo no budget delas normal. Elas queriam cobrar das famílias de pessoas com deficiência de forma separada. E naquela oportunidade, o Supremo já declarou: não tem essa história. Você, escola, você tem que se preparar e pronto. E o custo é seu. Então não adianta mais a gente ficar tentando ação direta de inconstitucionalidade, porque já não deu certo. Então esquece, assim, a gente está vendo que tem certas situações que são, como eu falo, inarredáveis. Você vai ter que se capacitar. Então começa a fazer isso ótimo. A gente tem agora já algumas diretrizes, 80 horas. Então faz o curso de 80 horas, começa a se preparar, porque não vai existir um pensamento mágico em que o Brasil vai deixar de ser inclusivo. A tendência, inclusive, é que depois se torne obrigatório. A gente tem a situação das APAES, por quê? Porque existem pessoas que têm 60 anos e estão na APAE. Então não dá para você tirar essa pessoa de dentro da APAE e falar agora você vai para o sistema comum, até porque a educação no país vai até a educação obrigatória até o ensino fundamental e o médio. Depois não é mais obrigatório, você vai pegar essas pessoas de 60 anos e colocar onde? Então, por isso também, os fatos às vezes sobrepõem as ideologias. Ah, eu acho que não deveria ter escola especial no país. Bom, mas você tem pessoas que estão lá desde que nasceram. Como é que você faz com essas pessoas, né? Então, dito isso, eu acho que as escolas vão ter que se capacitar. Não dá mais para a gente tentar pensar, isso não vai ser obrigatório para mim. Sim, agora é obrigatório. E mais do que obrigatório, que já era, agora está disciplinado no decreto. Como você colocou, vai precisar de uma portaria para entender que essas 80 horas vão ser divididas em quanto? 40 horas de pedagogia especial, 40 horas de manejo de atitudes disruptivas, porque tem isso, tem muita escola que coloca um professor lá bem intencionado, mas um autista, por exemplo, de alto nível de suporte, tem uma crise sensorial e a escola muitas vezes chama a polícia para conter esse aluno. Então, é sobre isso. Essas 80 horas vão estar divididas, por exemplo, em 40 horas pedagógicas, 40 horas de manejo comportamental. Como é que vai ser? A gente não sabe ainda, vai ter que vir uma portaria para isso, mas isso tem que estar no currículo, porque você não pode, de forma alguma, chamar a polícia para conter um aluno. Não faz o menor sentido, mas a gente vê casos são noticiados, né, que isso acontece. Tem uma pergunta aqui no chat. Poderia esclarecer se existe algum limite legal para o número de alunos com deficiência ou necessidades educacionais específicas por sala? A legislação estabelece um parâmetro sobre isso? Essa é a grande pergunta. Não estabelece. Não estabelece porque se a gente estabelecer
um limite, a gente está dizendo que a escola ela não é um ambiente inclusivo, ponto. Ela é um ambiente inclusivo, mas com tantos alunos por sala. Então, por isso, não estabelece. Se essa é a melhor solução, não sei. Eu não sou legisladora, eu sou aplicadora, né? Não sou deputada, eu não crio legislação, eu simplesmente aplico a que existe. Então, não tem limitação. Aí, de novo, se eu acho que devia ter, aí não vou dar meu palpite, mas assim, não existe, não existe. E as escolas que usam esse argumento como motivo para recusar a matrícula, falam, não quero recusar a matrícula do seu filho, mas na escola nós só temos já tantos autistas por classe, não podemos aceitar mais um. Não pode, não, você não quer, porque pela legislação você deve. Então, esse é um ponto importante. Bom, por fim, assim, bom, chegou aqui na minha última pergunta, que recomendações práticas, né, a doutora deixaria para mantenedores e gestores escolares que desejam se adequar ao decreto, considerando, né, a possibilidade de sua republicação, né, com alterações, e ainda, né, a necessidade de manter a inclusão com valor pedagógico e jurídico permanente. Capacitação, capacitação, capacitação. É assim, parece que eu estou chovendo no molhado, mas é isso, né? Não adianta a gente falar, eu quero ser inclusivo. A gente não quer ser inclusivo, a gente toma medidas concretas. E quais são as medidas concretas? Capacitação. Se vai ser o curso da, da universidade tal, se vai pagar uma pós-graduação estricto sensu de 360 horas para um professor, eu não sei qual vai ser a tua opção, mas que tem que ter capacitação, eu não tenho dúvida. Porque não dá para a gente improvisar. Porque é que eu falei, uma questão que eu sempre levo nas minhas ações de indenização, estou agora já contando aqui para os advogados, eventualmente, das escolas, é a questão da perda de oportunidade. Por quê? A criança, ela está em formação. O cérebro dela está ali fazendo milhares de conexões todo dia. No momento em que você deixa uma criança, por negligência sua, por não ter capacitado a sua equipe, sem o estímulo adequado para o aprendizado, quando passar desse 1 ano, você vai ter feito um crime, de alguma forma, com essa criança. Você vai ter negado a ela o direito dela a evoluir. E essa perda de oportunidade, ela nunca mais vai ser recebida de volta. Não tem como. Porque você não tem como voltar no tempo, porque aquelas conexões cerebrais que deixaram de ser feitas, não tem mais como fazer. Você vai fazer novas. Não estou dizendo que a criança para de aprender, de jeito nenhum. Até porque aqui em casa, por exemplo, eu tenho um filho que começou a falar com 8 anos. Me falaram que se ele não falasse até os 5, ele não ia falar. Então, não existe, quando a gente está tratando de seres humanos de capacidade cerebral, um limite. Mas existe perda de oportunidades. Isso aí qualquer neurologista vai poder dizer. As conexões neurais que podiam ter sido feitas com o estímulo adequado aos 2, aos 3, aos 4, aos 5, aos 7, aos 8, aos 10 anos, nunca mais vão ser feitas. Serão feitas novas. A gente vê quando existem pessoas com acidentes sérios, que têm perda encefálica, ela consegue recuperar de alguma forma fazendo outras conexões, mas aquelas foram perdidas. Então, eu penso que as escolas têm que se capacitar para não ficarem sujeitas a depois uma demanda que fale em perda de oportunidade, porque aí não tem perda de oportunidade, na minha opinião, não tem como você defender, porque é perda mesmo. Não existe nada que possa recuperar esse tempo. Daí que vem até as indenizações, né, por essa perda. Exatamente. E aí sai mais barato você capacitar ou indenizar. Eu acho que É. aí, se é uma escolha, tem muitas escolas que estão sendo compradas por fundos de investimento. A gente não pode negar a realidade. As escolas hoje em dia são de fato um negócio, né? Aquela coisa daquela professora que tinha aquele talento especial e queria abrir a própria escola, como existia, né? Tem escola Elvira Brandão, Roberta Elvira Brandão, não sei o quê. Então, assim, isso acabou. A gente hoje em dia tem grandes investidores trabalhando por quê? Porque é uma coisa que dá lucro. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o raciocínio aqui. Se dá lucro, tem verba. Se tem verba, vamos aplicá-la de maneira certa. Capacita, ao invés de ter que indenizar depois. Até uma questão de inteligência corporativa. Quem trabalha com direito corporativo sabe disso. Vale às vezes mais a pena você investir agora para não colher. Porque, assim, o investimento vai ter resultado. Se você investir em capacitação, você vai ser uma escola melhor e você poder ter mais alunos e poder
dar o melhor atendimento. Indenização é só um dinheiro perdido. Você rasgou, ali você rasgou e aqui você está investindo. Então, acho que para qualquer administrador minimamente é, formado, investir é melhor do que gastar. Certeza. Bom, aqui da Pitch nós compartilhamos com isso. Eu vou até eu vou até dar um tempinho para o pessoal aí se pensar em se tem mais alguma pergunta, porque do meu lado aqui já acabaram as minhas perguntas. E enquanto isso, eu vou falar um pouquinho então da Pitch. Então a Pitch, né, ela é uma plataforma, ela é dedicada ao desenvolvimento infantil, né, e à inclusão escolar. Na verdade, não só infantil, mas também, né, adolescentes. Em nosso site, é, vou, vou... Carlos, você pode colocar, por favor, aqui até as coisas do site, tudo. Em nosso site, na aba especialidade, lá tem a doutora Camila, até quem quiser encontrá-la, falar com ela, eu vou até compartilhar aqui para mostrar para vocês um pouquinho da plataforma. É. Ah, a Carla compartilhou. Obrigada, Carol. Então, a gente tem aqui na aba especialidades, lá a gente tem a doutora Camila, aqui em cima. A gente tem uma parte acho que está até aqui nessa primeira página, se eu não me engano, ou na segunda no máximo. É, a gente tem na parte de conteúdo uma página sobre direitos e políticas públicas. Inclusive, foi a doutora Camila que me ajudou aqui na elaboração. É um guia aqui para cuidadores, porque nós começamos aqui a plataforma pensando nos cuidados, né, pela família e tudo. E aqui tem TEA, né, deficiência, e TDAH. é, e nós temos também uma parte específica de capacitação, que é de cursos, que é a nossa plataforma, a parte de cursos, que é a Pitflix. E dentro daqui da Pitflix, a gente tem uma categoria que é de aprendizagem. Desce um pouquinho para mostrar um pouquinho o que a gente já tem. Inclusive, aqui, ó, nós temos um dos cursos que é sobre o plano educacional individualizado, para que todos possam saber o que tem que ter no PEI, né? E tem exatamente, na verdade, esse daqui é uma aula, ela é bem genérica, assim, mas é uma aula, e só fazer o cadastro, que é possível assistir essa aula até sem pagar nada, porque o que a gente queria mesmo é que todos não tivessem qualquer restrição, né, de conhecimento, que todos conhecessem, né, o que precisa ter no PEI, né? Então, fala dessa parte, inclusive, que a doutora Camila comentou, que tem que ter, desde a avaliação, como metas, estratégias, tanto da parte pedagógica quanto comportamental e funcional, né, da criança e do adolescente, e indicando, né, os desafios e potencialidades de cada criança. Daqui é só uma indicação. Mas nós também temos, né, agora trilhas e treinamentos específicos para escolas, né, que a gente juntou aqui com a nossa equipe de profissionais para montar esses treinamentos para atender o decreto. Então, quem tivesse interesse em falar conosco sobre essas trilhas, pode mandar aqui um e-mail para nós aqui na pitch@pitch, né, .com.br. Acho que tem até um e-mail aqui no site, mas da parte da Pitflix, né, ele funciona como uma Netflix. Então, caso alguém queira assinar para ter acesso a todos os cursos, né, a gente está aqui para quem está aqui no o nosso webinar, um desconto específico de 50%, que é a PIT 50. É só escrever a PIT, tem 50, tudo em letra maiúscula. E nós estamos aqui realmente assim para ajudar, e a nossa missão é nessa parte de capacitar mesmo a famílias, cuidadores, escolas, e aí acesso a profissionais qualificados, como a doutora Camila aqui, presente. Acho que a gente pode até parar de compartilhar. Esse aqui é um pouquinho, né, a gente tem questionários, né, de rastreio, a gente tem um monte de informação aí para essa parte de
capacitação, que é o que a gente entende que realmente é a chave para a gente conseguir mudar, né, e permitir a real inclusão das pessoas, das nossas crianças, adolescentes, e até chegarem né, a virarem adultos. Bom, não surgiu nem mais nenhuma pergunta. Então, até cumprindo aqui com o horário, né, eu gostaria de agradecer a doutora Camila. Não sei, doutora Camila, se tem mais algum comentário adicional para nós, ou mesmo, né, os participantes, não sei se querem fazer algum comentário, eu estou deixando aqui em aberto. Eu acho que a gente tem só que colocar aqui, eu gostaria só de colocar que a questão da educação inclusiva não está concluída. A gente vai, na verdade, provavelmente, em outras oportunidades, continuar falando disso, porque é um modelo em construção, né? Então, acho que é importante para as escolas também ter essa ideia. A gente não tem uma fórmula certa ainda, mas ela passa necessariamente pela capacitação. Então, acho que, nesse sentido, as escolas têm que ficar atentas, porque cada vez mais os pais estão também mais esclarecidos sobre os direitos dos filhos deles, e acho que a melhor coisa é a gente prevenir, né? Então, assim, como que se previne algum questionamento da sua atividade enquanto gestor escolar, etc., capacitando a sua equipe. Então, acho que é muito importante essa nossa conversa hoje, ela vai ficar gravada, não é, Cristiane, no YouTube, para que as escolas tenham aí, vamos lá, 3, 4 meses para capacitar esses professores para chegar em fevereiro do ano que vem com uma equipe realmente segura também, porque os professores também estão muito cansados, porque eles se sentem desamparados. Então, eu acho que é uma grande oportunidade a gente discutir sobre parâmetros concretos, porque até então a gente tinha parâmetros muito esparsos. Ah, tem que ter AE, tem que ter PEI, mas o que é AE, o que é PEI, o que é capacitação? Agora a gente tem um critério, pelo menos, 80 horas. Então, 80 horas não é um curso tão complicado. Façam isso, capacitem sua equipe para poder deixar que a volta às aulas volte a ser uma alegria, né? Porque a gente fala que os professores um dia eles estão apavorados, vai voltar a aula, eles estão sofrendo. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu tenho uma filha que está estudando pedagogia e eu vejo que ela fala, mãe, assim, é uma coisa tensa quando começa a aula. Você fica pensando, será que vai ter alguém com deficiência? Será que eu vou saber lidar? Será que eu não? Então, assim, para que isso, né? Eu acho que temos caminhos e temos hoje em dia plataformas que podem te ajudar com isso, né? Acho que a própria Pitch justamente está vindo nesse caminho. Então, acho que é muito interessante. Agradeço novamente o convite e estamos aqui, eu como participante também da plataforma, para ajudar vocês no que for possível, tá bom, gente? Muito obrigada pelo convite. Obrigada a Obrigada, você, Camila. Obrigada, Cris, por ter organizado o webinar também. Achei incrível, gente. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que obrigada, compareceram. obrigada a todos e fiquem ligados aí nas nossas novidades. Um abraço aí para todos. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau.